Mais ou menos 9 meses atrás, eu conheci uma pessoa. E eu achei que essa pessoa seria o amor da minha vida, que iria cuidar de mim. Afinal, eu já não sou tão nova assim. Então, eu queria alguém que somasse comigo, que construísse uma família comigo. E não foi bem o que aconteceu. Sempre tive medo de falar o que acontecia dentro de casa, mas agora eu resolvi falar porque eu não aguento mais. Eu estou cansada de tudo que eu passo e calada. Não conto pra ninguém, não conto pra minha família, não falo isso nem pra minha sombra. Tô cansada de usar maquiagem pra tampar as marcas que ficaram em mim. Mas as marcas pior que tá em mim é a que tá por dentro, a que eu sinto dentro de mim. Há um ano atrás, mais ou menos, eu conheci uma pessoa e eu achei que essa pessoa seria o amor da minha vida. Afinal, era uma pessoa perfeita pra mim. Vou contar como eu conheci essa pessoa e como tudo aconteceu e como os medos se instalaram em mim e eu não conseguia abrir a minha boca, eu não conseguia falar sobre, não conseguia contar pra ninguém. E chegou a momentos que eu achei que isso seria normal, que não seria mais uma coisa fora do normal. Eu estava parecendo uma criança sendo reeducada de um modo agressivo, do modo que não deveria ser, entendeu? Há mais ou menos um ano atrás eu conheci uma pessoa e eu conheci essa pessoa num encontro de jovens em uma igreja. Essa pessoa era mais velha que eu um pouco e aí a gente começou a se relacionar, conversando e tal. Eu não tinha voltado pra igreja 100%, mas eu ia na igreja às vezes, entendeu? Porque eu precisava ir conversar com Deus. Eu precisava, não que Deus tá na igreja, mas eu precisava ir no templo, precisava sair um pouco de casa, porque morar sozinha é ruim, entendeu? Então eu às vezes encontrava uma companhia, encontrava um conforto na igreja. Então eu ia sempre que eu podia ir, eu tava indo. Então eu conheci essa pessoa, a gente começou a ter um relacionamento, né? E essa pessoa começou a frequentar a minha casa e cada vez mais a gente ia se conhecendo melhor. Essa pessoa se mostrava muito carinhoso, uma pessoa atencioso, entendeu? Não parecia ser agressivo em momento nenhum. Então a gente começou a se relacionar até ele me pedir namoro. Ele me pediu em namoro, eu aceitei e a gente começou a namorar. Eu estava feliz, porque finalmente eu tinha alguém que se importava realmente comigo, porque minha família nunca foi muito de se importar comigo, nunca foi muito de perguntar como eu estava, de me ajudar em nada. Então essa pessoa, né, apareceu na minha vida e eu pensei, foi Deus que colocou ela pra me ajudar, pra me, sabe, me dar umas, sei lá. Eu me depositei todo o meu sentimento nessa pessoa. E a gente continuou namorando. Quando fez 4 meses de namoro, tudo estava andando muito bem. Até que um dia ele me pediu um copo d'água. E eu estava mexendo no celular. E eu não, como que fala? Por eu estar entretido no celular, eu não ouvi ele pedir esse copo d'água. Ele falou que pediu umas 3 vezes e eu não ouvi. Então ele agressivamente segurou no meu braço, né? E me deu uma sacudida assim, sabe? E presta atenção em mim, falou bem, bem agressivo, bem grosso. E eu olhei assim, sabe? Mas ele pediu desculpa depois. Ele falou que foi sem querer e tal. E eu falei com ele que tinha machucado meu braço por ele apertar tão forte. Mas ele pediu desculpa e ficou tudo bem e prosseguimos. Quando passou mais ou menos 1 mês e meio, ele mostrou outro sinal de que era agressivo. E esse foi um pouco mais forte. Uma colega minha, né, veio me chamar no portão. E aí eu fui atender ela, fiquei lá fora conversando com ela um bom tempo. E ele ficou dentro de casa. E eu conversando com ela um bom tempo. E aí, quando eu entrei, ele estava muito nervoso. Ele me xingou, entendeu? Falou que eu tava conversando demais. Eu falei, ah, você tá louco. E virei, assim, as costas. E no eu virar as costas, ele pegou meu cabelo e me puxou pra trás. E aí eu olhei pra ele, né, tipo, muito assustada. E olhei pra ele assim, e ele imediatamente me abraçou e me pediu desculpa. No mesmo momento, ele me pediu desculpa e me abraçou.
E eu comecei a chorar, porque eu sou muito sensível e tal. Eu comecei a chorar e ele me abraçou e pediu desculpa. E falou que não faria mais. E eu fiquei assim, sabe? Pensei em terminar com ele, mas eu não terminei. Ele me pediu desculpa e novamente eu desculpei ele. E a gente prosseguiu com o relacionamento. E essa pessoa acabou vindo morar comigo aos poucos, né? Ele vinha trazer uma peça de roupa e ele dormia, ficava. Aí ele vinha de novo trazer outra peça de roupa e ficava. E então um dia, né, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, ele tava deitado na cama com os olhos bem vermelhos, muito vermelhos, gente. Então, assim, né, eu deduzi que ele tinha usado alguma coisa. E tava muito vermelho e tava estranho. Mas eu olhei, eu tava muito cansada, eu tomei meu banho, me deitei e vida que segue. E toda vez que eu chegava do serviço, ele tava em casa e as contas começou a acumular, entendeu? Ele não me ajudava, ele só ficava lá deitado com os olhos vermelhos. Um dia eu cheguei em casa, né, mais tarde um pouco do meu serviço, e essa foi a primeira real agressão, assim, que... Cara, eu cheguei em casa bem tarde, porque eu tinha me atrasado um pouco pra poder sair do serviço e tal. Não tinha como eu ter saído cedo, então ele começou a falar que eu estava com outra pessoa. Ele começou a insistir nisso, e eu falando que eu não estava, que eu não estava. E ele falando que eu estava sim. E ele falou comigo, você vai mentir, sua vagabunda? E me deu uma porrada na cara. Ele me bateu e eu caí no chão e eu comecei a chorar. E eu lembro que eu fui dormir muito, muito decepcionada. Eu não conseguia falar pra ele ir embora. Eu não conseguia dizer pra ele ir embora. Mas no outro dia eu acordei e eu decidi, né, que eu não queria ele mais na minha vida. Mandei ele embora pra casa dele. E aí ele foi com raiva, foi embora, sabe? Sumiu por uma semana, mas todo dia que eu ia trabalhar, eu passava na porta da casa dele, então eu via ele. E aí um dia eu passei, ele veio conversar comigo. Ele conversou comigo, me pediu desculpa, falou que nunca mais faria aquilo. Ele estava trabalhando, falou que nunca mais faria aquilo e que pra mim poder perdoar ele. E novamente eu perdoei ele. Então, começamos, né, de novo. Aí passou uma semana, ele muito carinhoso, tava trabalhando, me ajudava, comprou algumas coisas para casa, pagou algumas contas que estava atrasado. E aí ele tinha ido para a igreja, né, tava indo para a igreja. Eu não consegui ir com ele porque eu estava trabalhando, mas ele tava indo para a igreja e ele tava demonstrando que tinha mudado. E eu acreditei nessa mudança. Eu acreditei piamente que ele tinha realmente mudado. Mas passou 2 meses e tudo novamente começou. Ele já não estava mais trabalhando e ele tinha pedido pra mim, pra poder, dentro desses 2 meses que ele ficou tranquilo, 3 meses, ele pediu pra mim pra poder morar na minha casa e eu deixei, porque eu estava cegamente apaixonada e eu estava cegamente, sabe, iludida em ter uma família com ele e tal. E deixei ele morar na minha casa e ele estava morando na minha casa. E continuou com as agressões verbais, sabe? Ele começou com agressões verbais, ele me chamava por nomes horrível, ele não me tratava bem. Quando ele queria comer, eu tinha que colocar a comida pra ele, dar ele bem dizer na boca. Eu entregava ele tudo na mão. Se ele quisesse um copo d'água, ele não levantaria do lugar, eu tinha que ir lá e pegar. Até o controle da televisão que ele queria, eu pegava e entregava ele na mão. E essa situação foi se acontecendo, né? E ele sempre me xingava. Qualquer coisinha que eu fazia, ele me xingava. Eu já não me sentia mais à vontade. Dentro da minha casa, eu já não me sentia mais à vontade. E isso foi se rompendo, se rompendo. Chegou um dia que ele começou a me agredir fisicamente. Era beliscões, a gente tava andando na rua e se passasse uma pessoa e me cumprimentasse e eu respondesse, ele me beliscava. E aí foi, gente, seguindo de agressões atrás de agressões. E eu não falava pra ninguém, eu não conseguia expressar o que eu sentia mais, eu não era mais eu não conseguia sorrir. Eu não conseguia conversar com ninguém normalmente mais. Assim, gente, eu não tava vivendo mais. Eu tinha medo de chegar em casa atrasada. Eu tinha medo de tudo que eu ia fazer. Eu tinha medo de fazer alguma coisa errada e irritar ele.
Na hora das relações, eu não sentia mais a vontade, eu não sentia mais vontade, entendeu? E ele me obrigava. Ele falava que se eu não fizesse, que ele ia caçar outra na rua. E eu acabava cedendo porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tava emocionalmente dependente dele. Eu dependia dele pra tudo, emocionalmente. E teve um dia, eu cheguei do meu serviço e eu comecei a passar mal, vomitar. Eu tava vomitando muito. Então eu descobri que eu estava grávida. E aquilo pra mim era pra ser uma notícia boa, uma notícia feliz, mas pra mim não era. Não tava feliz, eu não tava preparada pra aquilo. Então eu tava grávida, um filho dele, e sabe o que aconteceu? O dia que era pra ser o dia mais feliz da minha vida foi o dia mais triste da minha vida. Eu contei pra ele que eu estava grávida. Ele falou que não era dele. Ele falou que no dia que eu tinha me atrasado pra chegar em casa, que era de outro esse filho, que não era dele. Ele começou a me dar uma sessão de porrada. Ele me bateu tanto, tanto. Eu fiquei toda roxa. Meu rosto todo roxo. Ele me jogou no chão e ele me chutou. Como se eu fosse um animal. Nenhum animal merece isso. Mas ele não olhou em momento nenhum que eu estava grávida. Ele não se importou. Ele me bateu, ele me chutou, eu sangrei e fui pro hospital. E eu perdi o meu bebê. Depois desse dia, eu me cansei, sabe? Eu tava cansada, eu não aguentava mais. Eu mandei ele embora da minha casa. Eu não queria mais ele na minha casa. Ele falou que não iria. Ele me ameaçou. Disse que se eu mandasse ele embora mais uma vez, que ele tiraria a minha vida. Eu fiquei desesperada, eu não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia pedir ajuda a ninguém. Eu não conseguia falar sobre o assunto. E eu não aguentava mais. Eu tinha falado pra ele na semana passada que se ele quisesse tirar minha vida, que ele ficasse à vontade, que eu não tava aguentando mais aquele inferno, que era melhor eu ir embora dessa terra do que ficar passando por aquilo. Então ele apertou meu pescoço, sabe? Ele me enforcou. E eu senti por um momento minha alma sair do meu corpo. E me perguntei, o que tá acontecendo comigo? Eu não era assim, eu era uma menina feliz, eu era uma menina alegre. Eu não precisava daquilo. Então, no outro dia, ele saiu pra beber. Ele foi beber em um bar com os amigos. Eu arrumei minhas coisas, peguei minhas coisas e fui embora de lá. Eu fugi da minha própria casa. Eu fui embora para outra cidade e fiquei um tempo lá. Ele me mandava mensagem, ele me ligava e eu não atendia. Eu arrumei um serviço e a minha família também me ligava e eu não atendia. Eu fiquei sumida por um tempo. Eu não queria saber de ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria que ninguém me encontrasse. Eu queria me reencontrar. Eu queria me achar novamente dentro de mim. Então, nessa nova cidade, eu comecei a trabalhar. Eu morei em um abrigo por um tempo. Eu comecei a trabalhar novamente. Eu aluguei uma casinha pra mim de um cômodo e um banheiro. Eu comecei a me reerguer. Eu recebi a oportunidade de trabalhar mais longe ainda e eu fui. Comecei a trabalhar, ganhei dinheiro, aluguei uma casa, comprei meus móveis e segui a minha vida. Eu não consigo mais. Não consigo mais me relacionar com outras pessoas. Não consigo mais confiar em ninguém, por mais que a pessoa seja carinhoso, romântico, não consigo confiar. Não consigo manter uma relação com ninguém mais.
Eu começo e nunca termino. Eu começo a me envolver com alguém e já quero terminar. Já quero seguir minha vida sozinha. Então, se você tá passando por isso, abra sua boca. Conte pra alguém, denuncie, vai na delegacia, eles vão te ajudar. Porque se fosse pra mim viver assim novamente, eu preferia não mais viver. Porque isso não é vida. Você apanhar, você ser agredida, isso não é vida. Isso destrói você por dentro, aos poucos. E você não consegue enxergar às vezes. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo foi uma interpretação de uma história, né, de uma seguidora que passou por isso, que relatou pra mim isso. E eu vim aqui repassar pra vocês por quê. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Eu sei que tem pessoas passando por isso nesse momento e não tem coragem de falar. Então eu queria dizer pra você que tá passando por isso, fale. Não se cale. Bater não faz parte. Deixa de ser covarde.